Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu conto relatos sobrenaturais enquanto eu faço a minha make em alguns vídeos, e em outros vídeos eu conto os relatos em formato de podcast. Se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque tá tendo conteúdos novos aqui todos os dias. Também não se esquece de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o meu conteúdo aqui na plataforma. E se esse vídeo tiver disponível a opção de hypar ele, hypa, porque também ajuda muito. Bom, caso você queira me seguir nas minhas outras redes sociais, elas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, por lá, tipo no meu TikTok, no meu Instagram, por exemplo. Eu costumo contar relatos mais curtos, então se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, vai me seguir por lá. E se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Os meus conteúdos aqui também estão disponíveis em formato de podcast lá no Spotify, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, porque eu sei que muita gente gosta, né, de ouvir fazendo outras coisas, e acaba que lá pelo Spotify é mais prático. Então eu também tenho, né, a conta lá, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas bom, gente, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, e essa já está ficando mais do que grande, né? Então, chega de conversa fiada e bora para os relatos de hoje. Bom, o nome do nosso primeiro relato se chama A Mulher Loira com Roupas Rosa. Olá, Liandra, eu maratono o seu canal e tenho vários relatos sobrenaturais também. E esse vai ser o primeiro por ser um mistério para mim até hoje. Bom, eu custei ter coragem de escrever, pois tenho medo até de contar a alguém, pois eu fico muito mal, pois tenho medo de acontecer novamente. Não vou usar nomes, pois envolve outras pessoas. Bom, tudo começou quando eu tinha uns 9 anos de idade. Morávamos na roça e nesse dia em específico eu lembro que eu fui na casa de um tio com uma vizinha mais novinha, que deveria ter uns 7 anos. Bom, ela ganhou da mulher desse meu tio um conjunto rosa. E eu lembro que era lindo. E eu até fiquei ali com um pouco de inveja, pois achei lindo, e o meu tio e a mulher dele eram padrinhos dela. Pois bem, estou relatando isso porque tem um impacto no relato. Nada com essa vizinha novinha. Ela não participa do sobrenatural. Bom, o dia passou, estava tudo normal, e no quarto eu deitava em uma cama e minha irmã na outra. E em frente à minha cama ficava um baú de madeira que a gente guardava a roupa. Bom, caiu a noite e a gente foi deitar. Eu lembro que deitei e comecei a ver o meu tio e uma mulher loira encostando nesse baú. Ela era muito bonita, tinha cabelos loiros e estava com uma roupa rosa, que lembrava a que essa vizinha tinha ganhado desse meu tio. E detalhe, essa minha vizinha também tinha cabelos loiros. Bom, como eu assimilei tudo o que aconteceu no dia, eu imaginei que aquilo estava acontecendo por conta disso, sabe? Porque ela pensou muito. Mas resolvi comentar com a minha irmã, que deitava na outra cama. E ela disse que esse meu tio teria viajado e ficou com medo de ter acontecido algo. E por isso eu estava vendo ele na minha frente. Mas como a minha irmã, ela era mais velha e por nunca ter visto fantasmas nem nada do tipo, ela, não acreditava muito. Bom, logo ela dormiu e eu continuava vendo eles dois ali me encarando. Meu tio usava uma blusa branca e um short azul, de uns que se usavam antigamente de jogar bola. Bom, o sono veio e eu peguei no sono, e nisso eu tive um sonho. No sonho, eu estava em casa e essa mulher loira chegava com um menino bem pequeno. Deveria ter ali uns 5 anos. Ela conversava com a minha mãe, falava que queria me levar com ela, pois já tinha muito tempo que ela estava com aquele menino. E ela queria me levar e deixar ele, pois ele estava passando fome. E aí eu implorava para minha mãe não deixar ela me levar. E minha mãe falava com ela que não aceitaria ela tirar, a filha dela. Bom, eu acordei sem terminar o sonho e quando eu acordei, pasmem, a mulher e o meu tio continuavam encostados ali no baú, me olhando. Eu até esfreguei os olhos e eles continuavam lá, na mesma posição. Bom,
Bom, estava tudo bem até a mulher dar um passo e sentar na minha cama. Nisso eu dei um grito, né, e meu pai veio ver o que era. Bom, nessa época não tinha energia, usávamos vela ou candeeiro, eu não sei o que é. Deve ser tipo candeeiro. Deve ser tipo um... Ai, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Deve ser tipo um... Ai, como que fala? Tipo... Ai, eu esqueci. Agora me fugiu a palavra, mas enfim. Vamos lá. E bom, ele veio iluminando o quarto que estava escuro. Ele me perguntou o que houve e eu não tive coragem de falar. Só disse que algo sentou na minha cama. Ele disse que era o gato e que era para me voltar a dormir, porque ele teria que sair cedo. Bom, eu deixei pra lá, não quis incomodar. Nisso, eu já não vi mais a mulher e nem o meu tio. Só que ali, eu não sei se sou eu, assim, mas se eu não terminar... eu não sei se é só eu, mas se eu não terminar um sonho, eu preciso inventar um final pra ele. E isso é assim até hoje. Então, eu não sei por qual razão ou imaturidade da época, eu simplesmente inventei que aquela mulher não queria me levar. Não queria me levar mais, e sim o meu vizinho, que morava perto. Só que assim, começou na minha mente até que eu peguei no sono e continuei que sonhei ali que ela iria trocar por ele. E eu acordei e aí fiquei mais aliviada, pois ela não iria me levar. Porém, eu não sonhei se levou ele ou não. Ela simplesmente desceu a estrada sentindo ali a casa dele. E eu até perguntei ele no outro dia se não aconteceu nada de estranho à noite. Falei do ocorrido e ele ainda brigou comigo. Bom, eu acordei no outro dia e fui contar todo o acontecido da noite para minha mãe. E é agora que o mistério começa. Bom, achei que ela iria, achei que sequer ela iria acreditar em mim. Quando, pasmem, minha mãe ficou pálida e brigou comigo do porquê eu não contei ao meu pai. Senão, ele nem teria ido viajar. Eu disse que fiquei com medo e ela disse, vamos na sua avó agora. E isso era umas 8 da manhã. Eu sem entender nada e minha mãe estava chorando muito. Bom, chegamos lá e ela pediu para mim contar tudo para minha avó. Eu contei e ela também ficou em estado de choque e começou a chorar também. Eu, claro, pedi uma explicação e ela perguntou se alguém já tinha me contado a história do meu tio. E eu disse que não, que nem sabia. Realmente não fazia ideia e pedi que me contasse. E ela me contou que quando meu tio tinha mais ou menos a mesma idade minha, essa mulher loira perseguia ele todas as noites. Ele via ela tanto que ele chegou até matar essa mulher com um facão, pois ele não tinha paz. Já assim, nem era medo, era raiva. Inclusive, meu pai, que é irmão desse meu tio, chegou a ver ela. Quando ela entrou no quarto, ela olhou para o meu pai e deu um sorriso. E minutos depois, o meu pai ouviu os gritos do meu tio. Minha avó teve que fazer muitas orações e promessas para que essa mulher deixasse ele em paz. Eu fiquei chocada e entendi por que ela apareceu com o meu tio, sabe? Nisso, a minha mãe falou para minha avó que a gente iria dormir lá e que iríamos rezar muito para ela não me levar. Bom, assim fizemos e não sei se minha avó fez alguma promessa ou se foi só as orações. Mas graças a Deus eu nunca mais vi essa mulher. Bom, os anos se passaram, esquecemos essa história e minha avó faleceu em 2011. Não aconteceu mais nada relacionado a essa mulher até que a irmã desse meu vizinho, que na época eu coloquei ele, coitado, para a mulher levar, porque eu precisava me tirar do sonho. Bom, não sei se o que aconteceu tem algo a ver, mas já pedi muito perdão a Deus por ter feito o que fiz. Ela já tinha filho, era bem pequenininho, e ela estava me contando que ela chegou no quarto e tinha um homem de terno do lado do filho dela. E dizia que uma mulher loira que usava roupas rosas pediu que ele levasse aquela criança. Ela disse que ele não tocaria no filho dela e podia falar para essa mulher que não ia deixar levar o filho dela. Bom, ela me contou, pois a mulher tinha a mesma descrição da que eu vi quando eu era mais nova. Eu fiquei chocada com isso e com muito medo. Mas ela nunca mais a viu, assim como eu também nunca mais a vi. Até hoje eu não sei que mulher é essa e por que ela queria levar a gente. Eu tenho muito medo dessa mulher até hoje. Tenho 28 anos, ainda não tenho filho
E esse meu tio do relato, ele deve ter uns 40 anos ou mais e nunca teve filhos. Estou falando porque tenho medo de, se caso eu ter filho, ela querer levar, já que parece que só vem atrás de crianças. Bom, esse algo mexeu muito comigo na época e até hoje não temos uma explicação para isso. Essa mesma mulher com essa mesma roupa, comigo ela não fez nada, mas ela assombrou muito o meu tio. Segundo a minha avó, era todo dia e isso durou anos e ele não conseguia ter paz mesmo dormindo entre ela e o meu avô. Bom, é um pouco longo, mas eu precisava colocar tudo envolvendo ela. Se alguém tiver uma opinião ou assim passou por algo parecido, deixe nos comentários, pois vou estar lendo. Obrigada, Liandra, e beijos. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Deixa eu só beber uma... É Coca-Cola, tá, gente? Coquinha zero com limão. Eu já logo fiquei pensando em duas hipóteses. Ou a hipótese 1 é o lugar que vocês moravam. Deixa eu só ajeitar a câmera que ela sempre vai caindo. Ou assim, era o lugar ali, porque pelo jeito vocês moraram no mesmo lugar durante muito tempo. Assim, foi o que ficou parecendo no relato. E tem a outra opção também, gente, de que pode ser alguma maldição de família. Porque essas coisas existem, né? Às vezes pode ter sido alguma coisa que jogaram pra cima do seu tio logo quando ele era bem pequenininho. Mas assim, eu vou mais na teoria de que é alguma coisa com um lugar. Que aí vai perseguindo, de repente vem atrás de criança, igual você presenciou quando era criança, o seu tio provavelmente, se vocês moram tudo no mesmo lugar, porque não ficou muito claro, eu não entendi muito bem, mas se vocês moram no mesmo lugar, provavelmente outras crianças que foi ali vizinhos de vocês ou ainda moram no mesmo lugar, provavelmente ainda passam poucas e boas com essa aparição. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. E esse próximo, gente, se chama O Airbnb de Bento Gonçalves. Oi, Li, tudo bem? Tudo bem? Acompanho o seu canal já tem um tempo. Começo dizendo que esse relato não é meu, e sim da minha amiga que viajou a Bento Gonçalves com mais duas amigas por volta do ano de 2019. A minha amiga, ela não acreditava muito nessas coisas. Ela é bastante religiosa, mas relata que até esse evento em específico, né, ela não acreditava que o sobrenatural realmente existia. Pois bem, como disse, minha amiga viajou, ela botou a BG, né, ao lugar, né, com duas amigas. E lá alugaram um Airbnb, que era uma casa toda em madeira, como é costume da região. E no anúncio dizia que havia uma garagem. Isso era importante porque as meninas alugaram um carro para poder se locomover pela cidade e também pelos arredores, né? Bom, a minha amiga conta que ao chegar na casa, ela já sentiu ali uma áurea estranha. Isso porque a casa, ela era cheia de quadros com imagens meio assustadoras e em todos os cômodos, sabe? Mas principalmente na sala e no corredor que dava acesso ali aos outros quartos. Ela conta que esses quadros davam medo. Porém, né, cansada ali da viagem, ela só pensava em dormir. Bom, como elas não iriam mais sair naquele dia, decidiram guardar o carro alugado. Então ela mandou uma mensagem para o inquilino perguntando onde era a garagem. Ele respondeu que a garagem ficava numa parte baixa da casa, abaixo do assoalho. Não sabemos ao certo o nome disso, mas ela disse que é bem comum nas casas de lá. E parecia uma espécie de depósito de algo, sabe? Porém, o dono da casa perguntou se ela precisava mesmo guardar o carro e ela disse que sim. Afinal, tinha escolhido uma casa com garagem para que o carro não ficasse na rua. O dono da casa então disse que ela poderia deixar o carro na rua sem problemas e que no lugar onde seria a garagem havia muitas coisas e ele não gostaria que ela entrasse lá. Bom, ela achou isso estranho, mas acabou concordando. Pois bem, depois de se acomodarem, ela decidiu que iria dormir por volta das 21 horas para poder descansar da viagem e ficar mais disposta para o outro dia. Ela pegou no sono e horas depois foi acordada com vozes de criança. Era uma mistura de choros, gargalhadas, vozes de criança e passos no corredor. Ela imaginou que tivesse sonhado e voltou a dormir.
Porém, um tempo depois, acordou novamente pelo mesmo barulho. Nesse momento, ela ali com muito sono, se levantou e fechou a porta, na esperança de que o barulho fosse abafado. Mas para a surpresa dela, após voltar para a cama, a porta abriu devagarinho e não havia corrente de ar que pudesse ter feito isso. Bom, nesse momento, a casa estava em silêncio e ela imaginou que as amigas também já haviam se recolhido. E aí vem a parte que eu até acho engraçada. A minha amiga se levantou novamente, fechou a porta e colou a mala dela atrás da porta para impedir que ela fosse aberta novamente. Ela disse que fez isso porque só pensava mesmo em voltar, a dormir, pois estava cansada. Só que isso durou muito pouco. Ela adormeceu e num dado momento acordou com o barulho da porta abrindo, só que dessa vez mais abruptamente. Nisso ela se virou para olhar e nesse momento viu algo que ela não acreditava que poderia existir. Havia um ser alto parado ali bem do lado da cama dela. Ele vestia vestes negras e não era possível ver seu rosto. Bom, ela disse que tem certeza que aquilo era o que chamam de anjo da morte. Ela fechou os olhos e começou a orar baixinho. E como eu disse, ela é religiosa, então conhece várias orações. Ela ficou ali orando e repreendendo aquela coisa por alguns minutos, até que sentiu que estava sozinha novamente. Bom, nesse momento, ela abriu os olhos e, de fato, a criatura não estava mais lá. Ela pegou seu celular e no relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. Bom, apesar do terror, ela não quis acordar suas amigas e fez novamente uma oração para dormir em paz. No outro dia, ambas saíram de carro e passearam pela região. Porém, na volta para casa, uma das amigas falou: "Credo, já vamos voltar para aquela casa mal assombrada de novo?" E nesse momento, minha amiga percebeu que não foi só ela que foi perturbada durante a noite. Todas as meninas tiveram experiências, porém uma não quis contar para a outra para não causarem ali um certo pânico. Porém, depois de compartilharem entre si as experiências bizarras durante a noite, as meninas decidiram que iriam todas dormir na sala. Então pegaram seus colchões e se acomodaram juntas. E fizeram ali várias orações antes de dormir. Elas ficaram na casa por mais uns 2 dias e não tiveram mais nenhuma experiência ruim. Porém, a casa não deixou de ser sinistra. Bom, no momento em que saíram, minha amiga foi fazer a avaliação do lugar no aplicativo e tomou um susto quando viu que todos os comentários a respeito da casa eram de que os hóspedes ali passaram pela mesma situação. Uns até desistiram de ficar no lugar e saíram antes da data programada. Quando ela me contou essa história, eu só conseguia pensar que essa casa deveria ser usada para rituais. E isso explica o fato de que o inquilino não quis deixar que eles acessassem o porão. Sabe lá o que deveria ter por lá. Enfim, bom, desde esse dia minha amiga não aluga mais Airbnb sem antes de ler todos os comentários dos hóspedes. Esse é o relato, espero que gostem, que goste, Um beijo e muito sucesso. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, eu quero pedir desculpas se vocês estiverem escutando alguns barulhos. É porque os meus gatos... É porque não dá pra filmar pra vocês, mas eles estão destruindo o quarto inteiro, bagunçando. E eu sou uma mãe permissiva que fala. Eles estão destruindo tudo aqui e eu deixo. Aí eu fico assim, depois eu arrumo. É só arrumar. Eu não ligo muito não, mas aí pode estar fazendo barulho. E eu fico com muita pena de fechar e deixar eles lá fora, porque eles não gostam de ter portas fechadas daqui dentro de casa. Eles ficam muito inquietos. Aí eu não gosto de causar esse estresse neles, aí eu deixo. Aí eles ficam pra lá e pra cá destruindo tudo. O Bolinha tava ali quase derrubando um perfume caro meu. Eu só tô aqui assim de canto de olho olhando. Mas aí ele parou de mexer no perfume, então eu quero pedir perdão. Se vocês estiverem escutando algum barulho é por causa disso. Eu fico com pena, gente. Não gosto de trancar eles. Mas agora, fazendo ali os meus comentários em relação a esse relato, eu não acho que talvez a casa era usada para ritual. Pode ser que sim, é óbvio, né? Porque a gente nunca vai saber. Mas pode ser que tenha acontecido alguma tragédia, alguma desgraça na casa
ou sei lá, às vezes a casa pertencia a alguém que no passado, né, morreu ou aconteceu alguma tragédia com alguma família ali dentro, e às vezes o que tava no porão, né, tipo nesse sótão, eu não sei como que fala também, tipo nessa garagem, às vezes era coisa do inquilino antigo, sabe? Ou então até dessa família que aconteceu essa tragédia. Porque, gente, isso acontece muito. Às vezes, essa pessoa que aluga a casa é dele, é da família dele, aconteceu alguma tragédia. Às vezes, não para nenhum inquilino fixo. Tipo, você vai alugar pra morar 1, 2, 3 anos na casa. Ninguém fica, porque é um lugar assombrado. Mas, às vezes, dá pra alugar, tipo, pro Airbnb, né? Pro aplicativo, que aí a pessoa fica 2, 3 dias no máximo. Ainda mais que, provavelmente, é uma região turística. Eu não sei que lugar é esse, eu não conheço. Mas às vezes é uma região turística, então acaba dando certo por causa disso. Mas, gente, que bizarro. Enquanto eu contava esse relato, me lembrou de 2 histórias assim que já aconteceu comigo. Uma eu já até contei uma vez no YouTube. Aqui no YouTube, não lembro se foi naquele vídeo em que eu fiz só de relatos que aconteceu comigo, ou se foi igual esse aqui, que eu escutei o relato e lembrei. Foi de uma casa que a gente alugou na praia, que tinha um quarto dentro dessa casa que não podia abrir. Ele ficou trancado e a gente... a moça que alugou falou que não podia abrir, que tinha um monte de coisa lá. E tá bom, a gente deixou por isso mesmo. Aí teve um dia que a gente tava assim na casa, a gente devia ter mais ou menos umas 9, 10 pessoas, por aí, eu não vou lembrar agora, mas a casa tava com bastante gente. E quando foi de madrugada, todo mundo da casa teve o mesmo sonho. E tipo assim, tava todo mundo dormindo espalhado na casa. Tinha gente em um quarto, outro em outro, na sala. E tipo, absolutamente todo mundo teve o mesmo sonho de uma coisa caindo. Caindo e fazendo muito barulho. Então, e tipo assim, todo mundo acordou com esse barulho desse negócio que aconteceu no sonho. E tipo, nada caiu dentro da casa. Era um barulho muito alto de vidro. Tipo, como se alguma coisa de vidro muito grande tivesse caído e estilhaçado tudo. E, gente, a gente ficou com medo, mais um medo. E aí acabou que a gente terminou de dormir, se eu não me engano, porque isso já tem muito tempo, gente. Se eu não me engano, a gente foi todo mundo dormir na sala, porque ficou todo mundo com medo. E uma outra coisa que eu lembrei, igual falou de riso de criança, lá na chácara, que eu morei praticamente a minha vida toda, lá a gente tem alguma coisa com criança. Tipo, fico até arrepiada só de falar. A gente tem uma teoria de que num passado muito, muito, muito distante, antes, né, dos meus bisavós comprar lá, porque quando eles compraram, eles compraram e só tinha a casa deles e o resto era tudo mato. Então, aos poucos foram tirando o mato e tudo mais, e foi dividindo os terrenos e foi distribuindo pro pessoal da família que foi crescendo, pros filhos dos meus bisavós. E a gente tem uma teoria de que antes deles comprarem, aconteceu alguma coisa lá envolvendo criança. Porque tem um terreiro que ele fica bem perto, assim, da onde a minha mãe mora. Que é o terreiro que a gente brincava e tudo mais. E determinadas madrugadas a gente escutava criança brincando no terreiro. Gente, eu juro, eu fico toda arrepiada, dá uns calafrios quando eu falo nisso, falo sobre isso. A gente escuta criança brincando de madrugada, rindo, dando gargalhada. Ai, gente, eu fico extremamente arrepiada falando disso. Dá um ciricutico. Porque realmente é uma coisa bem pesada, sabe? Você escuta a criança. Eu acho que eu já até contei isso pra vocês, que uma vez eu acordei e o meu quarto na casa da minha mãe, a janela dele é de frente pra varanda, que é de frente pra isso tudo. E era umas 3 e pouca da manhã, eu acordei com um barulho de gente rindo, conversando, criança gargalhando. Aí eu lembro que eu fiquei assim: nossa, eu não acredito que fulano está fazendo churrasco e não chamou a gente. Só que eu não tinha noção de que já era tão tarde, porque eu acordei, foi como se eu tivesse dormido um pouquinho e acordado com barulho, então eu achei que era cedo. Aí eu falei assim: não, eu vou tirar uma foto pra mostrar pra minha mãe que fulano está fazendo churrasco e não chamou a gente. Aí na hora que eu fui pegar o telefone, que eu fui pra varanda, que eu fui assim pra janela, eu peguei o telefone e eu vi a hora. Eu falei assim: nossa, tá muito tarde. E na hora que eu olhei assim pro lado de fora, a casa de fulano estava toda apagada, não tinha ninguém. Tipo assim, aí na hora que eu fui assim pra janela, que eu abri a cortina, o barulho parou. Só que, gente, eu tenho absoluta certeza do que eu ouvi, eu não tava... Tipo assim, eu acordei, até o momento que eu fui pegar meu telefone e tudo mais, eu escutei tudo. Só que não tinha nada.
Tipo assim, isso é super normal. Aí esse fulano que morou nessa casa durante um tempo que era de frente pra da minha mãe, ele sempre falava também que acordava, ou então quando ele ficava até altas horas da madrugada estudando, ele escutava essas crianças brincando e tudo mais. Enfim, vamos pro próximo relato. O nome desse relato se chama Sexta-feira 13. Deixa eu só beber mais um pouquinho, que minha garganta tá seca. Olá, Leandra, espero que você esteja bem. Eu me chamo Matheus, amo muito o seu conteúdo e estou compartilhando um relato que aconteceu comigo e com o meu namorado. Não há problema em citar nossos nomes e o nome da nossa cidade. Bom, desde já peço perdão pelo relato, pois ele é extenso. Tentei resumir ao máximo, pois aconteceu mais coisas. Mais coisas naquela noite. Bom, sinta-se à vontade para resumir caso ache necessário. E bora pro relato. Era uma sexta-feira 13. Coincidência ou não, era uma sexta-feira e coincidência ou não, era dia 13. E para melhorar, foi durante a quaresma. Para mim, aquela data era apenas mais um dia comum. Eu nunca fui religioso, sempre fui muito cético. Peraí que o meu gato me tirou a atenção aqui. Filho, faz isso não, a mamãe tá gravando. Vamos lá. Eu nunca fui religioso e sempre fui muito cético. Na verdade, eu era fã de histórias de terror e casos reais. Então, datas como essa não me assustavam. Bom, a noite estava especialmente escura em Itapipoca, nossa cidade, localizada no litoral do Ceará. Eu e meu namorado, Enzo, decidimos ir até a praia, que fica a alguns minutos da sede da cidade, para poder relaxar e passar o final de semana na casa que a família dele tem na praia. A praia estava deserta e a lua cheia iluminava tudo com uma luz linda, porém, meio sinistra. A gente estava sentado em volta de uma fogueira que tínhamos acendido mais cedo, rindo e conversando, quando Enzo apontou para algo mais adiante na praia. Parecia uma figura solitária, parada perto da água. No começo, achamos que era só alguém aproveitando a noite. Mas havia algo de estranho na forma como a pessoa se movia. Ou melhor, como não se movia. Vamos ver o que era aquilo? Enzo sugeriu. No início eu hesitei, mas a curiosidade acabou vencendo. Nos aproximamos devagar, tentando não fazer barulho. Bom, quando chegamos mais perto, vimos que a figura estava completamente despida, mas não conseguimos ver a parte inferior do seu corpo. De repente, um vento gelado soprou e a figura se virou lentamente para nós. O seu rosto estava pálido e seus olhos vazios pareciam olhar diretamente para nossas almas. Eu senti um arrepio subir pela espinha e logo disse: amor, vamos sair daqui. Eu disse isso sussurrando, mas ele parecia hipnotizado pela figura. A pessoa começou a se mover em nossa direção, rastejando sobre a areia. O medo tomou conta de mim e puxei pelo braço, tentando afastá-lo dali. Bom, enquanto corríamos de volta para a fogueira, ouvimos um sussurro estranho, como se a figura estivesse nos chamando. Bom, quando finalmente chegamos à segurança da luz da fogueira, olhamos para trás e a figura havia desaparecido. Bom, ninguém falou nada por um tempo. Estávamos tentando processar o que tínhamos acabado de ver. E finalmente ele quebrou o silêncio. Você acha que aquilo era real? Ele perguntou. Não sei, respondi, mas não quero descobrir. Decidimos voltar para a casa onde estávamos hospedados. Bom, no meio da madrugada, eu acordei de um sonho onde estava em queda livre, o que me fez acordar ofegante e com dor no peito. Ao me virar para ver meu namorado, eu percebi que ele não estava lá. Então eu pulei da cama e ouvi minha intuição mandando olhar através da janela. Foi quando vi meu namorado saindo rua fora, andando de forma que veio ao mundo, pois temos o costume de dormir pelado. Bom, eu vesti uma roupa de qualquer jeito e fui descalço à procura dele. Eu tentei alcançá-lo, mas ele já estava a uma certa distância no caminho que levava até a praia. Quando estava prestes a alcançá-lo, vi que mais adiante havia um grupo de pessoas que também parecia estar em transe, todos olhando fixamente para o mar.
Foi então que vi a criatura novamente, agora com mais nitidez. Ela era metade mulher, metade cobra, exatamente igual a uma criatura relatada em uma lenda local antiga. Vou anexar uma foto abaixo. Ela estava atraindo as pessoas para o mar. No desespero de fazer ele sair daquele estado, eu peguei um punhado de areia e joguei no rosto dele. A dor fez com que ele acordasse, mesmo xingando muito. Bom, eu tentei limpar seus olhos o máximo que pude. E ao olhar novamente, vi que as pessoas já estavam dentro da água, numa área funda da praia. Eu gritei até não ter mais voz, mas não podia fazer mais nada, pois fiquei com medo de ser puxado para o fundo junto com eles. Bom, guiei ele de volta para casa, lavei seus olhos e não esperei o dia amanhecer para voltar para o centro da cidade. Logo cedo fomos ao oftalmologista e durante o atendimento de Enzo, ouvi no rádio da recepção o anúncio do sumiço de um grupo de pessoas. Eu até pensei em relatar à polícia o que havia visto, mas temi ser taxado de louco, já que nem mesmo meu namorado se lembrava do que aconteceu enquanto estava hipnotizado. Desde aquele dia, evito essa praia. Bom, a lembrança daquela noite me assombra até hoje. Sempre que alguém menciona a sexta-feira 13, lembro da criatura e do medo que senti. Enzo e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu, mas sei que ele de alguma forma também carrega as cicatrizes daquela noite. O que vimos e que vivemos ali mudou nossas vidas para sempre. E a sensação de que algo sombrio ainda espreita nas águas de Itapipoca nunca me deixou. E aí ele deixou aqui uma foto de sobre a lenda, né? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar, tá vendo? Ó, é como se fosse uma mulher meio sereia, meio cobra ou algo do tipo. E gente, se a lenda, né, porque provavelmente outras pessoas já presenciaram esse tipo de coisa. E sabe o que eu tô boba? Que várias pessoas entraram em transe, mas e depois essas pessoas foram encontradas, ou será que pelo menos o corpo delas foram encontrados? Gente, que doideira. Eu vou pesquisar depois que eu finalizar esse vídeo, porque eu fiquei muito curiosa. E que loucura, gente, deve ser algum ser que, sei lá, de alguma forma hipnotiza essas pessoas pra água, pra, sabe? Sei lá, talvez pegar as almas delas. E, gente, muito, muito doido isso. E eu acho muito interessante que esse relato, ele é muito parecido com um relato que eu separei para uma coletânea que eu vou fazer no Make com relatos, que é sobre aparições de extraterrestres, e tem um relato muito parecido com esse. Muito parecido mesmo. Sei lá, se bobear foi até na mesma praia, porque no outro a pessoa não falou o nome do lugar porque não queria que fosse revelado. Mas muito, muito parecido mesmo. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. E esse se chama Os Filhos da Minha Tia. Olá, Leandra, Peraí, deixa eu só ver. Ah, tá. Olá, Leandra, me chamo Laís e eu vou contar pra você um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 14 ou 15 anos por aí. Não tem problema falar meu nome e os outros nomes que eu citar aqui embaixo. Bem, minha família era muito unida antes desse acontecido. Éramos 4, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, que tinha 1 ano na época. Os meus pais trabalhavam juntos para o mesmo chefe e tiveram que viajar a trabalho, ficando em outra cidade. E eles tiveram que ficar em outra cidade por alguns meses. Mas eles não podiam levar eu ou minha irmã, pois o chefe deles só poderia pagar a ida dos dois. Então minha mãe teve uma ideia, péssima por sinal. Ela ligou para minha tia para ver se ela poderia cuidar de mim e da minha irmã. Minha tia era casada na época e tinha apenas 2 filhos, o Samuel, o mais velho, e o Daniel, que era o mais novo. Eles não moravam com ela, então nunca os conheci e nem sabia que existiam. A minha tia se chama Lúcia e o marido dela se chama Tiago. Bem, ela acabou aceitando e disse que poderia cuidar de mim e da minha irmã, que no caso é a Sofia. Os meus pais nos levaram para a casa da minha tia e viajaram logo em seguida. A casa da minha tia era muito bonita, mas tinha alguns móveis meio velhos e mofados.
e tinha um ar abafado e pesado, sabe? Eu não sei explicar como era, mas assim, era muito pesado mesmo. Tirando isso, a casa era boa e tinha bastante espaço. Eu fiquei em um quarto com a minha irmã e ele era muito bonito. Só que o ar era muito pesado e às vezes eu até ficava sem ar. Bem, os primeiros dias foram tranquilos, sem nada de acontecimentos. Porém, as coisas mudaram na segunda semana. Acho que era uma segunda-feira e eu estava de férias, então não precisaria ir para a escola. Mas minha tia e meu tio tiveram que sair para trabalhar, então ficaram só eu, minha irmã e, incrivelmente, meus primos apareceram na casa dessa minha tia. Eles disseram que foram apenas visitar. Eu deixei eles entrarem e, bem, eu nunca tinha conhecido eles, então foi meio que louco da minha parte deixar dois estranhos entrarem na casa, né? Foi exatamente isso que eu fiquei pensando. Mas enfim, a gente estava com muito tédio, então inventamos de brincar de esconde-esconde. Já que a casa era bem grande, né, e espaçosa, daria para se esconder ali. Eu deixei minha irmã na sala e fomos brincar. Eu me escondi em um quarto que estava muito fedido e escuro. Não tinha luz, mas eu me escondi ali mesmo e não estava nem aí. Depois de uns 30 minutos, eu acho, eu fiquei preocupada porque eles não me encontravam de jeito nenhum. Parecia como se só eu estivesse na casa. Eu não escutava um barulho sequer, até que resolvi sair do cômodo. Quando me levantei de onde eu estava agachada, eu senti uma respiração pesada no meu ouvido e fiquei com muito medo e nervosa. Eu pensei bem antes de fazer qualquer coisa, até fingi que não havia nada atrás de mim e continuei andando até a porta. Quando estava próxima da porta, vi uma sombra se formando na minha frente. Bom, mesmo no escuro, era algo muito escuro e dava claramente para ver que aquela coisa estava toda distorcida e meio que agachada, ali me olhando. Minha mãe sempre dizia para mim que se algo sobrenatural acontecesse, eu deveria fingir que não estava vendo. E eu fiz isso. Mas não foi uma boa ideia. Eu estava com medo, mas continuei andando em direção à porta, onde aquela coisa estava parada. Aquilo parecia que não tinha olhos e era bem esquisito. Quando eu cheguei na porta, na hora em que iria colocar a minha perna meio que dentro daquilo, porque pensei que poderia ser um fantasma e eu o atravessaria, sabe? Mas isso não aconteceu. A minha perna encostou nele e aquela coisa começou a gritar, a ponto de a boca daquilo se abrir muito, parecendo que ia sair para fora. Eu me dei conta de que não deveria ter encostado naquela coisa. Me afastei, mas senti uma mão com garras me segurando nas costas e me empurrando para aquela coisa que gritava. Naquele momento eu soube que eram duas entidades sobrenaturais querendo alguma coisa. Bom, eu comecei a rezar, mas eu fiquei tão nervosa que não conseguia falar direito. Eu estava perdendo o ar ali. Então, uma hora a minha voz acabou não saindo mais. Eu até forcei, mas parecia que ela não existia, como se eu fosse muda. Então, eu comecei a rezar na mente mesmo. Eu estava paralisada e nem pensei em tentar sair daquelas garras. Até que aquela coisa escura que estava ali na minha frente pulou bem na minha direção. Eu estava tão nervosa que quando aquela coisa com garras me empurrou para frente, eu caí e a coisa escura simplesmente comeu a outra com garras. Ele comeu metade do corpo dela e eu me levantei e saí correndo. Mas não havia ninguém na casa além de mim. Os meus primos tinham simplesmente sumido, literalmente. E assim, a minha irmã estava dormindo no quarto onde estávamos. Eu fiquei tão assustada que peguei a minha irmã e saí correndo da casa, ficando na rua esperando os meus tios voltarem. Quando eles voltaram, eu contei o que aconteceu e, incrivelmente, eles acreditaram. Disseram que já tinham presenciado aquele tipo de coisa com eles e que os meus primos já tinham morrido há muito tempo. Eu fiquei confusa, mas não queria mais entrar naquela casa. Então eles alugaram uma casa de férias e passamos os meses lá. Eles continuaram trabalhando e eu fiquei pensando, por que será que eu vi os meus primos lá? Bom, eu nunca descobri, mas fiquei curiosa. Mas foi isso o meu relato, Leandra. Desculpa se foi meio grande. Amo os seus vídeos e um beijo. Se tiver uma teoria, por favor, me conte. Se possível no YouTube, ao ler este relato. Então, menina,
É provável, assim, é meio confuso, porque o que eu penso? Ainda mais que os seus primos eram duas crianças, né? Vale a pena tentar entender o que levou à morte dos dois. Às vezes, se for uma morte muito pesada, for uma coisa tipo uma tragédia, pode ser que o espírito deles fica preso ali. Eles não aceitaram bem a morte, né? E é uma forma de ficar assim atentando as pessoas que ficaram. Porque igual você sentiu duas presenças. Possivelmente essas duas presenças ruins que você sentiu dentro daquele quarto poderia ser os seus primos. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito estranho, tipo, duas crianças, vamos dizer assim, falecer e ficar ali, né, atentando, porque geralmente o espírito de crianças são espíritos assim mais leves, que não passaram por tantos pecados. Eu espero que esteja dando para entender o que eu tô querendo dizer. Então assim, pode ser talvez alguma entidade ruim que tá na casa e que se aposta ali da imagem dos seus primos para poder atentar, mas também pode ter sido a forma como eles morreram, né? Porque, gente, tipo assim, perder dois filhos assim em idade nova, alguma coisa aconteceu, alguma desgraça aconteceu na casa. Vale a pena você tentar procurar saber o que aconteceu com os seus primos, porque pode ser isso a explicação, né, para sua dúvida, né, o que aconteceu com eles, porque é bem sinistro, tipo, dois irmãos morrer assim, sabe, aparentemente em fases quando eles eram crianças. Acho que deu pra entender o que eu tô querendo dizer, então é bem estranho. Mas enfim, vamos pro próximo relato. Um beijo, muito obrigada por ter enviado, tá bom? Agora nós vamos pro próximo, que se chama O Fantasma do Meu Avô. Olá, Ali, me chamo Camila e não tem problema em falar o meu nome. Minha família toda é de Minas e esse relato, então, se passa pelas bandas de cá. Ai, gente, meu sonho é conhecer Minas Gerais. Eu sigo uma página lá no Instagram, que eu acho que é o AI Ecoturismo. Aí é de lá essa agência, e só que eu gosto de seguir porque eles vão postando os pontos turísticos de lá. Gente, eu fico tudo salvando, porque Minas é muito grande. Igual, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, o meu estado é um ovo. Então, aqui, tipo assim, eu quero ir pras montanhas, 45 minutos, uma hora e pouco, eu tô nas montanhas. O mesmo é pra praia. Então, tipo assim, com 40 minutos eu tô na praia mais próxima aqui da minha cidade, que é Cachoeiro. E, tipo, com 20, 30 minutos, 20 minutos no máximo, eu tô em Vargem Alta, que é as montanhas. Então aqui é tudo muito perto. E eu sei que Minas é grande, né? Eu fico separando os lugares. Aí esses dias meu namorado tava até falando: você sabe que essas coisas não é tudo uma perto da outra igual é aqui não, né? Vão ter que ser assim dias e dias pra poder fazer essa tour aí que você quer fazer. Mas aqui eu tô organizando, porque meu sonho é ir pra Minas pra conhecer. Eu sou apaixonada. Nossa, eu acho lá muito lindo. E eu também quero conhecer uns pontos turísticos que são assombrados para gravar para vocês. Mas enfim, voltando pro relato. Bom, vou relatar uma das várias histórias que minha mãe conta de seu tempo de criança. A história de hoje é sobre meu avô materno, que era filho de índios. Ele sabia, então, assim, várias magias. Desde curar feridas e doenças até colocar alguém na cama, doente. O meu avô era muito ruim. Gente, isso me lembrou uma história de quando eu era criança. Vocês acreditam que eu já fui em curandeira? O negócio foi bonito não, tá? Uma hora eu conto isso pra vocês. Meu avô era um homem muito ruim. Começando quando conheceu minha avó, uma alemã lindíssima que morava a quilômetros de distância de sua cidade. Ele arranjou o casamento dele à força com a minha avó, mentindo para seus pais que era um homem de muitas posses, a levando embora. Posses tinha mesmo, muitos hectares de terras, porém assim, ele não falou que era alcoólatra e preguiçoso. O dinheiro que tinha era de apostas de jogos que fazia. Bom, minha avó então acabou perdendo o contato com sua família por causa da distância e acabou ficando com o meu avô, morando em um sítio. Tiveram no total 15 filhos. Sim, muitos filhos, mas na época era comum. Em uma pequena contextualizada, meu avô chegou a colocar uma magia em seu primo, que o deixou de cama e sem andar por briga ali de posses de terra. Ele deixava a minha avó e seus filhos trancados em casa sem sair.
batia muito neles e chegava a abusar da minha avó na frente de seus filhos. Já escrevi demais, enfim. Meu avô contraiu tuberculose e morreu em casa. Na noite de seu enterro, coisas bizarras começaram a acontecer dentro da casa em que morava. Na primeira noite, após o enterro, minha mãe conta que um barulho enorme veio da cozinha, fazendo com que todos se levantassem para ir olhar o que havia acontecido. Quando se depararam com todas as panelas que ficavam em uma prateleira de madeira caídas, sendo que as prateleiras estavam intactas na parede. Assim foi durante praticamente um mês nas noites posteriores. Cabaças de água que ficavam dentro da cozinha foram quebradas. Pedras grandes eram arremessadas dentro de casa periodicamente. Enquanto conversavam à beira do fogão a lenha, lembrando que na época não tinha energia elétrica onde eles moravam, arranhões apareciam pelo corpo da minha avó. Minha mãe fala que se instaurou um medo dentro de casa, que dormiam todos juntos e em um mesmo cômodo, por medo das coisas que estavam acontecendo. A gota d'água dessas aparições veio em uma fatídica noite em que todos já haviam dormido. Minha avó acordou com alguém sentado na beira de sua cama, puxando o seu cabelo, sendo que não havia ninguém acordado naquela hora. Bom, minha avó então, com muito medo do que estavam vivendo, acabou indo buscar ajuda espiritual na casa de uma sábia benzedeira que morava na região. Benzedeira essa que cheguei a conhecer. A mulher atendeu minha avó e falou que era o espírito do meu avô que estava na casa e que não havia feito a passagem. E que todos da casa deveriam orar durante a noite, a oração da Salve Rainha, para que ele pudesse seguir seu caminho. Bom, assim foi feito, e na primeira tarde em que minha avó e seus filhos rezaram, à noite não tiveram manifestações nenhuma do meu avô na casa nem mais. Em resumo-lhe, meu avô nem depois de sua morte deixou de fazer suas maldades contra sua própria família. Eu não cheguei a conhecer a minha avó, mas cheguei a morar nessa tal casa do relato com a minha mãe. Aí o relato acaba por aqui. Os relatos, no caso, acabaram, tá, gente? Esses foram os relatos de hoje. Como eu comentei no início sobre a benzedeira, eu vou falar agora no final, porque senão vocês me matam. Quando eu era criança, eu era muito, assim, muito perseguida, tipo... Como que eu vou explicar? Eu lembro até hoje quando foi a primeira vez que eu vi uma coisa sobrenatural acontecendo. E depois dessa primeira vez, nunca mais parou. Tipo, eu sempre via e tudo mais. E eram muitas coisas que me deixavam muito ansiosas. E tipo, eu vomitava, eu ficava muito doente. Então assim, ataques espirituais em mim sempre pega muito na minha saúde. Tipo, muito mesmo. E aí eu vivia doente e tipo, nenhum médico conseguia descobrir o que eu tinha. E assim, eu ficava doente, mas ao mesmo tempo eu também ficava muito apavorada com as coisas que eu via, que eu não conseguia descrever muito bem o que era. E eu tava sempre doente. Aí uma vez os meus pais decidiram me levar numa benzedeira. Aí, gente, ela ficou fazendo uns rituais muito estranhos que eu fiquei com muito medo. Tipo, ela pedia pra eu ficar paradinha e ela pegava tipo um facão, não facão que fala, tipo um machado, e ficava cortando uns negócios na minha frente, como se ela estivesse cortando o mal, assim, mas não resolveu não. E aí, tipo, eu fiquei muito assustada. Aí, por medo, eu parei de contar das coisas que eu via, porque eu fiquei com medo de me levarem nela de novo. Mas, no final das contas, não resolveu nada, gente. Eu continuei vendo coisas. Pra mim, foi mais traumático do que benéfico. Mas, enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito a todo mundo que tirou um tempinho e me enviou os relatos, né? Porque, igual vocês viram, teve relatos grandes, a maioria muito bem escrito, então isso demanda tempo. Então eu quero agradecer muito a você que tirou um tempinho para enviar o relato, e quero agradecer também a todo mundo que tem assistido o vídeo até o final. Um grande beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.